Olá, pessoas! Já já a gente vai dar início à nossa live. Mariana, Nossa Senhora já está aqui com a gente, nossa rainha e padroeira. Oi, padre. Olá, Olá, boa noite, Padre Samuel. Tudo bem? Boa noite, padre. Sua bênção. Deus abençoe sua bênção. Deus Apesar de abençoe. Aí sermos você tem confrades e paz? morarmos na mesma casa, hoje, de modo particular, estamos distantes. Pois é. Sim. Tudo bem? Tudo e você? Tudo ótimo, graças a Deus. Ah, eu tinha pensado, padre Rafael, da gente começar com a oração do Regina Celli. Aí a gente começaria a trabalhar o tema daí. Ok. Ô, Rafinha, as pessoas que entram, a gente vê cada um no nosso ou junta tudo ali em cima? Não, vê de acordo embaixo que aparece aí os nossos participantes, né, na Tá, live. mas você tá Eles, vendo do seu Instagram e eu tô vendo da paróquia, é isso? nós vemos tudo, todos os participantes, é uma live só. Entendi. Mas temos a oportunidade hoje, né, no mês mariano, Padre Samuel, e mês de maio, e também por ser o mês do nosso aniversário, né? Você dia 3, eu dia 25 de maio, mas teremos a Pois é. oportunidade ao seu incentivo, temos a oportunidade de trabalhar o tema de Maria, né? E a gente Sim. sabe, estamos numa paróquia com devoção à Nossa Senhora, da grande importância de Maria. Então, como é bonito isso e poder partilhar com as pessoas, enquanto nós esperamos que elas também adiram a nossa, tenham a bondade de participar conosco da live, mas essa grande alegria de podermos rezar juntos como igreja, a grande devoção a Maria, Mãe de Deus, Mãe da Igreja também. Sem dúvida. E é interessante, eu falava na live que eu participei das vocações salvatorianas, como Nossa Senhora tem uma participação na nossa vida desde a nossa infância, né? Uma das primeiras orações que a gente aprende a rezar é justamente a Ave Maria e, e sempre vira uma expressão, né? Uma interjeição. Ai, minha Nossa Senhora. Então, é sinal da presença de Maria na nossa vida e na nossa história. Falei-me, Nossa Senhora. É, Por aí vai. no meu já são, falta um minuto. Ah, não, já é 18 e Meu, 1 aqui no computador. 18 horas e 1 minuto, pontualmente. Ao Então vivo, vamos pelas mídias iniciar a nossa sociais. live. Primeiro, deixa eu saudar todos os nossos paroquianos, todas as pessoas que estão participando conosco nesse momento. Dizer que é uma alegria muito grande. Esse período da pandemia tem nos ensinado muito, principalmente a importância de nós usarmos para o bem os recursos digitais para que nós nos mantenhamos unidos, ainda que à distância. E eu tinha refletido muito isso, que essa iniciativa possa perdurar e possa continuar mesmo quando a gente puder voltar a se encontrar, poder estar juntos, poder voltar a estar juntos, que a gente possa fazer mais iniciativas assim, né? Transmitindo para as pessoas, uma vez que está aí a internet, está aí os recursos tecnológicos para estarem ao nosso serviço, facilitar a comunicação e a evangelização. Então, quero saudar e acolher cada um de vocês, paroquianos, amigos, vocês que estão junto conosco, para que a gente possa bater esse papo sobre Maria, a mãe de Jesus na Bíblia e na igreja. Agora o Padre Rafael pode dar a sua palavra de boas-vindas para o pessoal. Eu, com muito carinho, também gostaria de acolher e parabenizar a iniciativa do Padre Samuel, pároco da nossa paróquia, Nossa Senhora Aparecida, né, Padre Moema, que tem essa grande devoção à Mãe de Deus pelo título de Aparecida. Acolho com muito carinho você que nos acompanha, que acompanha a paróquia Nossa Senhora
Aparecida, e também acolho de modo especial a quem nos acompanha pelas mídias sociais. E olha, nesse tempo de pandemia que nós estamos, que nós aprendamos, como o Padre Samuel falou, a nos aproximarmos mais da fé, da espiritualidade e sermos família. E que bom, né, Padre, que nós temos a oportunidade também de fazer isso. Acho que de forma singular, nós dois nunca fizemos uma live juntos. Eu acho que, acredito que isso também una, nós como salvatorianos, nos una mais, e também dá esse elan, essa comunicação também digital, mas com os nossos corações unidos pelo povo de Deus. Eu acho que lembra muito o Padre Jordan, né? Que fomentava e pedia muito que formássemos as lideranças. Então, mesmo que de forma digital, distantes do povo, mas com os nossos corações sempre presentes com eles. Sem dúvida. Então vamos iniciar agora com a nossa oração. Nós vamos rezar o Regina Coeli. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, porque quem merecestes trazer em vosso puríssimo seio, aleluia. Ressuscitou como disse, aleluia, rogai por nós a Deus, aleluia. Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos, ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Concedei-nos, vos suplicamos, a graça de alcançarmos, pela proteção da Virgem Maria, sua mãe, a glória da vida eterna, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, Padre Rafael, dizer que também é uma alegria muito grande estar falando com você. Nós moramos na mesma casa, mas no momento estamos distantes. Mas dizer que você, de fato, veio somar aqui na nossa paróquia, com seu jeito, com seu carisma, já tem conquistado o carinho das pessoas, né? Ainda que nós estejamos vivendo esse tempo de pandemia, nós já contávamos com os recursos digitais na nossa paróquia, com as transmissões ao vivo, e as pessoas já estão dando um retorno muito positivo sobre o seu trabalho aqui na paróquia, tá bom? E já que a gente está falando em você, eu queria que você começasse um pouco contando da sua história vocacional, e dentro da história vocacional, você poder conversar um pouco para quem está nos assistindo, a participação, a presença de Maria na tua jornada vocacional, e depois eu partilharia um pouco sobre a minha caminhada, a minha vocação e a presença de Maria. Pode ser? Pode. Já vi que nós incluímos o rito cotidiano, passar o gel nas mãos, também uso de máscara, apesar de não estarmos usando aqui por ser uma live e não estarmos em contato com outras pessoas. Mas, Padre, eu queria agradecer também a acolhida da paróquia, dos salvatorianos aí em Moema, e dizer que é uma grande alegria estar com vocês e poder exercer meu ministério de forma, padre jovem, com a paróquia ali, de forma eficaz e, mesmo com a pandemia, poder estar aí contigo na comunidade de Moema. Bom, a minha vocação, eu tenho 34 anos, nasci em 85. 35, pode contar já, Rafael, 35. 35, dia 25 de maio, não fiz ainda. Falei, então é 34. Mas desculpa, não podia perder essa piada. Sim, ela começa num fruto familiar. Eu acho que toda vocação ela surge da transmissão de fé das nossas famílias. Então, os meus pais, eles sempre foram participantes da paróquia que eu participava, São José Operário, lá em Pinhais, região metropolitana de Curitiba, no Paraná. E sempre me cativou ir com eles, estar juntos, né? Estar junto, fazer comunidade. Mesmo pequenininho, eu lembro que talvez às vezes que eu não quis ir à missa por preguiça ou devaneios da adolescência, mas chegou um ponto que para mim era crucial participar, estar com a juventude, ser coroinha, depois ser catequista, fazer os encontros vocacionais.
e por fim entrar no seminário com 14 anos, no ensino médio, e aí continuar a minha caminhada vocacional. Mas, para mim, o que foi decisivo, Padre Samuel, e que eu acho que é muito importante frisar, é o testemunho de outras pessoas, de fé, de espiritualidade e esperança na caminhada e na missão. Porque, às vezes, quando nós falamos que queremos ser padre, que queremos um caminho de espiritualidade ou missão na igreja, seja como catequista, coroinha ou apostolado que for, na pastoral que for desenvolver, às vezes puxa muito para trás. Ah, não, para quê? Você não vai receber nada, o que você vai ter em troca? Então, parece que a retribuição está muito atrelada no ofício, na missão, na vocação das pessoas, né? Então, não se vê mais como um dom. Eu tenho o dom deste ofício, eu tenho o dom daquele ofício, mas se vê como o que eu vou ganhar melhor, o que eu vou ganhar em troca. E eu percebi a minha vocação desde pequenininho como coroinha, assim, quando eu via, e aí eu digo a importância do testemunho, o padre da minha comunidade, né? O amor e o zelo que ele tinha pela Eucaristia e pela igreja. Então isso me encantava. E fazia com que eu sonhasse também em fazer parte deste movimento. O amor à Nossa Senhora surge justamente quando eu começo a aprender um pouquinho mais dentro do seminário sobre Maria. As devoções que a minha avó manifestava cantando cânticos de Nossa Senhora, que eu sou péssimo em cantar, já digo, pois Samuel não queira inventar um cântico aí, porque eu não sei cantar, não. Vamos cantar, o padre os cantos de cantou, Nossa Senhora que minha avó cantava em casa, os terços que eu via as pessoas mais idosas rezando, tanto em família como na comunidade que eu frequentava. O exemplo da minha catequista que ia bater na minha porta de casa, que era minha vizinha, Dona Eladir, para me incentivar a ir para a catequese quando eu faltava, quando eu não estava, quando eu não ia, enfim. Então, são grandes testemunhos de pessoas que foram deixando sinais. Né? Isso é muito importante frisar. Como sinais são importantes, como anjos, né? que nos são presentes na vida. E Nossa Senhora vem se apresentando neste caminho silencioso da minha vocação, também como, digamos assim, não tem como explicar porque a devoção a Nossa Senhora do Carmo, Perpétuo Socorro, que são simplesmente títulos, é a mesma mãe, a mãe de Deus, né? Que nos une ao projeto de salvação. Mas começa nesse mistério silencioso da vocação mesmo. Então, assim, eu me sinto muito amado e acolhido nos braços de Nossa Senhora. Pela experiência que ela faz na missão do Salvador, né? Simplesmente ela traz ao mundo um homem, Jesus Cristo. Mas que, trazendo a humanidade de Jesus, revela o Salvador, Deus, Cristo Senhor. Então, quando eu comecei a perceber isso, já no seminário, né, já estudando, conhecendo um pouquinho, eu fui... diria assim, me apaixonando pela pessoa de Maria, né? E entendendo que a nossa vocação, ela está atrelada à vocação também de Nossa Senhora. E isso fez com que eu caminhasse melhor também como religioso e como diácono, depois padre. Tanto é que, até separei uma foto, padre, para posso mostrar, na minha ordenação presbiteral, o senhor não estava, né? Não, Mas não eu consagrei a minha vocação à Nossa Senhora do Carmo. Ela foi recebida com Dom Severino, até um grande bispo da Diocese de Caçador que me ordenou. E entrou a imagem de Nossa Senhora do Carmo justamente porque me lembra e trazia a minha vocação no serviço, né? Então, Carmelo, né, a vinha do Senhor, os que estão a serviço, como um escapulário. Colocar o avental, servir ao Senhor, como Maria. Então, assim, por isso que me toca muito. Além de tudo isso, a experiência pessoal que eu tenho com a minha família, de modo especial com a minha mãe, na devoção à Nossa Senhora, que sempre fizemos novena. Ela teve uma debilidade, uma enfermidade, que sempre recorremos ao auxílio e proteção de Nossa Senhora, Mãe de Deus, para que interceda seu Filho Jesus. Então, a minha caminhada, padre, foi nesse contexto de fé, simplicidade, de uma família que reza também, que tem as suas dificuldades, mas que eu nunca desisti de acreditar, de conhecer, de me apaixonar pelos mistérios de Deus e pela igreja e por Nossa Senhora. Então, é nessa linha, diria. Uhum. Ai, que legal, padre. Olha, a gente já mora junto há tanto tempo, eu nunca tinha escutado tua história vocacional, que engraçado, né? Eu Precisamos acho que eu estar já ouvi a sua. distantes. Nós precisamos ficar distantes para poder ter esse momento de partilharmos sobre a nossa vocação, né? Mandar um beijo para minha mãe, benção mãe! Ela está participando conosco, reza por mim, mames!
Deus A, a abençoe. minha, a minha vocação, Padre Rafael, ela nasce bastante ligada à devoção à Nossa Senhora, porque a primeira lembrança de infância que eu tenho de contato com a igreja é através da minha avó materna, a mãe da minha mãe, Vozeli, que é viva ainda. Então, ela mantinha um grupo de pessoas na comunidade lá em Barbalha, no Sítio Estrela, e eles todas as noites rezavam um terço. Então, eles rezavam um terço todas as noites, e eles rezavam o ofício da Imaculada Conceição todos os sábados à noite. E no mês de maio tinha a novena de Nossa Senhora, com a coroação de Nossa Senhora. E eu lembro muito a minha avó cantando a ladainha de Nossa Senhora em latim. E então, a partir daí, eu já percebo os sinais da minha vocação ligado à Nossa Senhora. A minha vocação, ela nasce em Barbalha, através do meu trabalho pastoral junto aos salvatorianos, uma vez que lá na minha cidade, no interior de Barbalha, lá no Ceará, a paróquia estava sob a direção de salvatorianos e também havia um colégio. O colégio ainda existe, o Colégio Divino Salvador, aliás, o Colégio Santo Antônio, que estava sob a direção dos padres salvatorianos, foi fundado para estar sob a direção deles, só que quando os salvatorianos deixaram a direção do colégio, o colégio continuou. Então, eu fui aluno desse colégio, a minha mãe, ela foi aluna também desse colégio, que teve como diretores o Padre Paulo e o Padre Agostinho, que são baluartes da evangelização lá em Barbalha e baluartes da nossa província salvatoriana também. O Padre Renato Simoneto, com quem nós convivemos lá em Videira, ele foi muito importante na minha vocação também. Ele participou de todo o processo da minha entrada no seminário, e quando eu fui conversar com ele, terminei o ensino médio estudando no Colégio Salvatoriano, Colégio Santo Antônio, que eu ganhei bolsa de estudos, né? E entrei, e depois, posteriormente, eu me tornei diretor do Colégio Divino Salvador de Jundiaí de Itu, como você sabe, e eu percebo isso muito como um sinal de Deus, que foi uma forma de retribuir todo o trabalho que os salvatorianos fizeram pelo povo de Barbalha, através da minha vocação servindo a província em outra cidade, também através da educação, que o Padre Paulo, que também foi fundamental na minha vocação, que era o diretor do Colégio Santo Antônio, foi o padre também que me batizou, né? Então, eu sempre tenho ele como um intercessor na minha vida e na minha vocação. Inclusive, na minha missa primicial, lá na minha comunidade de origem, eu ganhei a estola, que era a estola preferida dele. Que quando ele faleceu, eles puseram ele no caixão com essa estola, e antes de ser enterrado, eles tiraram essa estola para guardar e me presentearam com essa estola na primeira missa, por causa dessa história que eu tenho com o Padre Paulo, história vocacional. E a presença de Nossa Senhora, ela vem desde o início da minha vocação, porque o bairro de origem onde está minha mãe, o bairro Buriti Malvinas, lá em Barbalha, no Ceará, tem a capela dedicada a Nossa Senhora Aparecida, que é a padroeira do bairro Buriti e das chamadas Vilas Unidas, que é as Malvinas, a Vila Santa Terezinha e a Vila São José, na época quando foi fundada, né? Hoje já tem vários aglomerados urbanos ali em redor. Mas Nossa Senhora é a padroeira ali do meu bairro. Então, eu cresci, né, participando, atuando nessa comunidade, lá, Nossa Senhora Aparecida. Quando eu entrei para o seminário, eu entrei no Instituto Mãe do Salvador, né? E quando eu fui fazer estágio em Jundiaí, trabalhar nos colégios, eu trabalhei numa paróquia dedicada a Nossa Senhora da Conceição, lá na Vila Arens. E quando me ordenei, permaneci vigário lá, diretor dos colégios e vigário lá em Jundiaí, na paróquia dedicada a Nossa Senhora da Conceição. Fui transferido para a Videira, que foi lá que nós fortalecemos a nossa amizade, né, quando nós convivemos juntos lá, que é uma paróquia dedicada a Nossa Senhora Imaculada Conceição. Passei 10 meses lá, como você já sabe, já conhece a história, e fui transferido aqui para a paróquia Nossa Senhora Aparecida de Moema.
Então, Nossa Senhora Aparecida, ela sempre esteve circundando a minha vocação e o meu ministério sacerdotal. Eu costumo dizer que é uma graça muito grande de Deus estar à frente da paróquia Nossa Senhora Aparecida de Moema, que, dado o valor histórico que tem essa comunidade, essa paróquia, tem esse carinho, essa devoção a Nossa Senhora, invocada sob esse título que nos aproxima tanto de Nossa Senhora, né? A Aparecida, a padroeira, a rainha do Brasil, generalíssima do Exército Brasileiro. Então, falar de Nossa Senhora Aparecida é falar do Brasil, é falar das nossas angústias, é falar das nossas esperanças enquanto brasileiro. Então, é um pouco isso, né? A minha história vocacional. E como você testemunha também, eu também testemunho, sou muito feliz como padre e sempre confio ao patrocínio e à proteção de Nossa Senhora, a minha vida e o meu ministério sacerdotal, né? Bonito. Isto posto. A proposta nossa é a gente conversar um pouco sobre Maria na palavra de Deus e na tradição da igreja, né, através do magistério e da tradição da igreja. Então, Rafael, como a gente tinha combinado antes, se você pudesse expor um pouco sobre Nossa Senhora nas Sagradas Escrituras, aí quando eu pudesse intervir, aí eu pediria a palavra. Pode ser? Tudo bem, no problem. Padre, eu acho, retomando esse âmbito vocacional, como é bonito perceber que Nossa Senhora circunda as nossas relações e testemunhos de vida que nós vivemos como vocação. E é interessante perceber como toda vocação, ela tem esses mistérios, né, que se movem ao Cristo. Lógico, vocação à vida presbiteral, vocação à vida, a vida religiosa em si, como irmão consagrado, irmã consagrada. Mas qualquer outra vocação vai buscar o mistério em Deus, né? Uma busca, o ser humano ele transcende isso, né? Às vezes não sabe denominar, mas entende que há uma busca. E eu vejo isso, padre, também no caminho de Maria. Então, muitas vezes nós somos questionados sobre o papel, sobre a pessoa e até a dignidade de Nossa Senhora e de Maria. Antes de falar um pouquinho, entrar um pouquinho na percepção bíblica, é interessante perceber essa leitura que nós precisamos fazer e diferenciar. Primeiro, uma concepção mariológica, ou seja, de Maria, de Nossa Senhora, não só pura e simplesmente devocional, ou seja, eu que me ajoelho e me dobro uma imagem de Nossa Senhora para rezar, eu que peço um milagre ou a intercessão dela, mas também entender que ela faz parte de um projeto salvífico, de um projeto de salvação. E isso é a sua vocação, né? Então, por exemplo, se eu caminhar somente por uma visão eclesiológica de igreja, Maria como membro da igreja, né? Eu posso até conseguir ser ecumênico para dizer assim, Maria foi membro de uma igreja, ela começou, ela que rezava, ela que ensinou Jesus, simplesmente por ser assim, será? É uma grande pergunta que nós podemos fazer, né, para essa conversa. Então, eu acho que não é só uma concepção eclesiológica, Maria como sendo membro da igreja, mas uma concepção cristológica. Maria que faz parte de um projeto de salvação, de unir Deus com a humanidade. É nesta aliança que Maria se torna importantíssima, esse elo que nos traz o Salvador. Então eu diria assim, antes de só olharmos para Nossa Senhora de um caráter humano, que nós também conseguíssemos olhar, e digo isso aos nossos paroquianos e a quem nos acompanha pelas mídias, não como uma intercessora somente, mas como uma mulher que tem em sua vocação o projeto de Deus. E aí sim, nos permite fazermos também a aliança com Deus, assim como ela se permite fazer. E aí entra o viés bíblico. Não sei se o senhor concorda, né, com essa missão salvífica também que inclui Nossa Senhora. Eu acho que seria este o caminho que poderíamos... somos convidados a permitir que Maria gere o Cristo em nós. Eu acho que essa é a grande lição que podemos tirar, que podemos aprender. Digo isso da minha vocação, né? Quando eu rezo a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, a mãe que socorrei-nos, a mãe do Carmo, que nos ensina a estar a serviço, a mãe de Fátima, a mãe que nos ensina a rezar com devoção, a mãe de Aparecida, que nos ensina a ter fé,
e caminhar rumo ao seu filho com esperança, sem medo. Não só o aspecto do milagre em si. Sabemos que o Cristo faz milagre. E há em nós, temos tantas demonstrações disso. Mas é interessante tirar esse viés de Maria só como se fosse um santo na igreja. Entende? Ela mais é a mãe de Deus. E mãe da igreja. Talvez é por isso que o Santo Padre, em 2018, o Papa Francisco, ele decretou, pós-Pentecostes, se não me falha a memória, primeira segunda-feira, Padre, foi em 2018, que dá essa tonalidade de rezarmos Maria como mãe da igreja. Então, não é membro só da igreja, é mãe da igreja, que tem o poder e tem a missão salvífica também com Cristo. Isso é importante. E aí entram os aspectos bíblicos, que às vezes nós ouvimos assim muitos questionamentos. Maria não aparece na Bíblia, Maria não foi uma pessoa qualquer. Não, ela faz parte do projeto de salvação. Desde a anunciação em Lucas, com o nascimento do Senhor, como o senhor mesmo fez um pequeno script para ajudarmos na reflexão, até em bodas de Caná, em João, a visita à sua prima Isabel, as espadas que transpassam a alma, como nós rezamos as 7 dores de Nossa Senhora na Quaresma, na Semana Santa, e o próprio Pentecostes. Então, nós temos a graça de perceber que Maria, ela perpassa esse alfa e ômega, o princípio e o fim. O Cristo, ontem, hoje e sempre, do começo ao fim da vida, ele perpassa também o caminho e a vocação de Nossa Senhora. Isso é muito bonito para nós. Quando ouvimos a Sagrada Escritura, quando nos é mostrado um evangelho, por exemplo, lá na missa dominical, por exemplo, agora, 6º domingo da Páscoa, enfim, nós temos a grandiosidade de perceber que Maria, ela permite-se fazer parte desse projeto de salvação e permite também que a Páscoa aconteça em sua vida, mesmo que uma espada lhe transpasse a alma. Eu acho isso muito bonito, porque nos identifica muito com a nossa humanidade, não é algo externo a nós. Mesmo fazendo parte de um projeto de salvação, é algo palpável, que eu posso rezar lá em Bodas de Caná, ou a visita à sua prima Isabel, e perceber que ela levou o Salvador. Se eu, como padre religioso, ou qualquer outra vocação daqueles que nos escutam, nos acompanham, parássemos para pensar o que nós levamos aos outros. Será que quando nós vamos encontrar alguém fala assim, olha, bendita és tu entre as mulheres, ou bendita és tu que veio ao meu encontro, ou traz contigo a presença, sinto o Senhor contigo. Então, é muito bonito quando nós nos deparamos, nos confrontamos, que a nossa vocação maior talvez não sejam só títulos ou coisas que compramos e fazemos, mas também seja um espírito de verdade, de simplicidade, de carinho, de cuidado. Eu acho que neste tempo de pandemia, rezar o mistério e a vocação de Nossa Senhora é entender um pouquinho desse zelo e cuidado com o outro também. Doar-se ao outro, Na própria Anunciação em Lucas 1, quando o anjo aparece, é direto, sim. E ao contrário de São José, que nos é apresentado aquela reticência, aquele primeiro medo, aquele primeiro susto. Será? Talvez. Que é natural, que é normal de toda vocação. Temos medo do incerto, às vezes, Medo daquilo que achamos que é incerto. Quando pensamos o Senhor em ser padre, com certeza, muitas vezes passou medo. Eu, por exemplo, passei muitos medos antes de chegar ao sacerdote, e passo ainda hoje. Mas para dizer que vale a pena retomar também esse aspecto bíblico. Vale a pena pegarmos a palavra e dizermos, olha, eu tenho que rezar, eu tenho que retomar os passos de Nossa Senhora. Não simplesmente pegar a imagem de Nossa Senhora, até a primeira capelinha, padre, que foi feita para a oração da novena de Nossa Senhora Aparecida, e devoção sua, da paróquia aí, mas que foi feita lá em Videira, para rezarmos juntos também, mostrando esse caminho. Quer dizer, o povo brasileiro tem também um caminho de vocação e consagração a Nossa Senhora. E é interessante perceber que, às vezes, nós pegamos as datas comemorativas da Nossa Senhora Aparecida e fazemos o Dia das Crianças. Tudo bem, temos que rezar com as crianças, mas, poxa, poderíamos olhar a vocação de Nossa Senhora e ali fazermos uma experiência bonita. Bodas de Caná eu acho magnífico. Maria que intercede, façam aquilo que ele vos disser. Como é difícil nós nos libertarmos dessa angústia de querer fazer tudo e resolver do nosso jeito. E às vezes sofremos com isso, porque não entendemos o tempo do Senhor.
né? Uhum. Então seriam, acho que, pistas, Padre Samuel, acho que o senhor poderia também complementar, que nos ajudam a rezar, né? Nos Uhum. ajudam a rezar. De fato, padre, Nossa Senhora na Bíblia, ela tem muito a nos ensinar, além da figura da intercessão, né, que nós percebemos nas bodas de Caná. Primeiro, a coragem dela de assumir todo esse projeto dentro de um contexto que ela vivia, consciente das consequências que ela poderia estar assumindo, né? Inclusive de ser condenada à morte por apedrejamento, podia ser acusada de adultério. Nisso a gente percebe o silêncio de São José por ele ser justo, porque a lei garantiria que ele podia denunciar a mulher e a lei asseguraria a dignidade dele se ele se sentisse com a dignidade ferida por ter sido traído, por ter sido vítima de adultério. Mas o silêncio dele é o sinônimo da justiça, justiça aos olhos de Deus, né? Então, principalmente essa questão da coragem, do silêncio de Maria, porque nós temos plena certeza que Nossa Senhora ela não tinha segurança de tudo que poderia acontecer. É óbvio que ela confiava em Deus, mas ela não tinha plena consciência, não tinha pleno conhecimento de tudo que aconteceria, mas guardava tudo no seu coração. Então, esse silêncio gerador de vida, esse silêncio contemplativo, esse silêncio que fortalece. Outro aspecto de Maria que eu consideraria na Bíblia também é justamente essa da segurança e da convicção em seu filho Jesus como Messias. Eu não sei quem te deu Mariologia na teologia, mas eu fui aluno do Afonso Murad, que é um irmão marista, que é uma das grandes autoridades em Mariologia. E nós, inclusive, estudamos a partir do livro dele, né? Ele dava aula para nós e adotou o livro dele, Maria Toda de Deus e Tão Humana, Afonso Murad. Ele colocava muito essa figura de Maria como peregrina na fé e que se colocou na condição de discípula de seu filho. Então, você não viu Maria, você não tem registros de Maria fazendo escândalo ou desesperada junto à cruz. Da mesma forma que não há registros de Maria junto ao túmulo, a mãe de Jesus, porque ela já tinha plena consciência da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, que a morte ela não teria poder sobre o seu filho. Então, por isso que ela é a Senhora da Glória, né? Quando nós falarmos dos dogmas daqui a pouco, a gente vai ver que um dos dogmas trata justamente disso, do futuro escatológico, que é destino para todos nós e do qual Maria foi pioneira, né? Então, acho que colocar Maria no texto bíblico também dá essa sacralidade para a humanidade, uma vez que em Maria, como costumo dizer, a humanidade ela se fez útil para a salvação da própria humanidade. Que Maria é tão humana como nós, de Deus, igual a nós em tudo, exceto no pecado, mas humana como nós, e que foi o depositário, né, foi o santuário a partir do qual o divino toma forma humana para nos salvar, para nos ensinar o caminho para chegarmos até Deus e para nos salvar. A sétima arte, ela tem muitas peças que falam de Nossa Senhora como intercessora. Uma das mais conhecidas que nós temos, brasileira, de Ariano Suassuna, o Alto da Compadecida, né, que é um escrito, é um texto que foi transformado em filme. O Alto da Compadecida, a compadecida é justamente Nossa Senhora, que se compadece dos nossos pecados e por isso nos salva. Por isso nós temos a figura dessa advogada, essa que fala por nós ao seu filho Jesus. Tem até uma ilustração que eu vi uma vez no Instagram, que eu achei muito interessante. Nossa Senhora, assim, num muro e fazendo as pessoas pularem para o céu. Pedro, assim, como se estivesse falando assim para Jesus, denunciando, e Jesus falando assim, deixa, Pedro, deixa como tá. Então, Maria como uma personagem, como
essa pessoa que nos ajuda também no processo de salvação, graças ao seu testemunho e graças também à sua intercessão. Tem outra ilustração que uma vez eu vi acho que no Instagram, na rede social, do terço como sendo uma corda que você está por ela subindo para o céu. E nós celebramos Nossa Senhora de Fátima alguns dias atrás, dia 13 de maio, e que coloca justamente isso, a mensagem de Fátima ainda muito necessária e muito atual nos dias de hoje, porque ela nos convida à oração para nos livrarmos do mal. Então, Nossa Senhora, que aparece em pleno contexto da Primeira Grande Guerra Mundial, fala que a oração é um instrumento para a paz, para que sejam libertos de todo o mal. Então, acho que hoje continua muito atual essa mensagem de Fátima. A oração como uma fonte, como um instrumento, como uma arma para que nós possamos nos livrar de todo o mal, principalmente nesse contexto que nós estamos vivendo de pandemia do Covid-19, né? Por isso que eu costumo muito invocar nas missas Nossa Senhora Saúde dos Enfermos e também a sede da sabedoria, para que Nossa Senhora também ilumine as mentes desses cientistas, desses médicos, para que o quanto antes seja descoberto um tratamento, um remédio, uma vacina, para que nós possamos nos livrar desse mal e, claro, continuando com a nossa oração, né? Nós falei Interessante, demais, padre, esse aspecto... Não. Falou justo e necessário. Padre, é interessante perceber esse viés oracional que o senhor fala e como nos é importante a oração, né? E como é importante, às vezes, mistificar o que se tem, a concepção que se tem, por exemplo, da Ave Maria, que, por vezes, né, se critica. Por que rezamos a Ave Maria? Se você vê, nós temos duas joias oracionais, né, que não são simplesmente meras repetições. Primeiro, o Pai Nosso, que é a palavra do próprio Cristo. Veja, o Salvador, o Verbo encarnado, Deus que se faz presente na humanidade, nos dá a graça de nos ensinar a rezar como a Ele fala. Pai, sua palavra, a nossa. Uhum. E nós aprendemos a rezar com isso. E a Ave Maria, a primeira parte dela, o senhor sabe muito bem, né? Só estou tentando elucidar para quem nos ouve, ela é bíblica. Justamente o recorte bíblico. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Por que eu estou dizendo isso? Porque se nós temos a graça de ouvirmos de Deus o ensinamento de oração, nós também respondemos como humanidade a Deus. Então, pegamos, e a construção da Ave Maria é uma resposta, né, da nossa humanidade ao Salvador. Então nós dizemos, biblicamente, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. E aí a nossa resposta como humanidade, Santa Maria, Mãe de Deus, roga por nós, teus filhos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Então esse aspecto oracional é importantíssimo que o senhor tocou aí no final, fazendo esse recorte bíblico, mas é importantíssimo para nós, né? Que nós não podemos perder essa esperança de que nos socorra sim, e que venha ao nosso encontro e nos apresente a graça do Salvador em nossas vidas. Como você citou, né? O terço como uma cordinha que me leva mais próximo a Deus. Então que as nossas orações, também as nossas súplicas, sejam essa graça de perceber Maria, a Mãe de Deus, como não só uma intercessora, mas a nossa mãe, que permite com que nós caminhemos junto com Deus em nossa vocação. Sim. Então, ainda fazendo um recorte de Maria Bíblica, já passando para Maria na história da igreja, nós temos essa figura baseada na solenidade que nós vamos celebrar logo mais, que é a solenidade de Pentecostes, que trata justamente da ação e da presença de Maria quando a igreja é gerada. Então, Maria, a mãe da igreja, porque é geradora da igreja, estava presente quando a igreja nasceu, na descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, que eles tiveram coragem de evangelizar e falaram em línguas diferentes. Então, fazendo uma alusão justamente à evangelização de todo o mundo, a evangelização de todos os povos, tendo Maria como aquela que gera. Por isso que o Pentecostes é considerado também o aniversário da igreja. Por isso que tem essa relação profunda de nós apagarmos o círio pascal na solenidade de Pentecostes, como ao costume de nós apagarmos a vela do bolo quando é o nosso aniversário, né? Então,
Maria que gera a igreja, por isso Mater Ecclesia, mãe da igreja. Então, recorrendo um pouco à tradição, nós sabemos que a história de Maria, a Bíblia, ela não tem essa perspectiva histórica, né? Então, é mais um dado experiencial. Por isso que nós bebemos muito da tradição da igreja. E, através dos evangelhos apócrifos, nós temos alguns dados da infância de Nossa Senhora. Por exemplo, os pais. Não tem na Bíblia o nome dos pais de Maria, né? Que nós sabemos pela tradição que eram Joaquim e Santa Ana, que inclusive 26 de julho celebra São Joaquim e Santa Ana, que é o dia dos avós, porque eles, logicamente, eram os avós de Jesus. Então, conta-se que Maria, ela vem fruto de um casal de idade avançada, considerado estéril, então vem como graça de Deus na vida daquele casal. E por isso que eles consagram Nossa Senhora ao templo. Então, Nossa Senhora, ela, muito jovem ainda, ela vai morar no templo. Só que o que acontece? A jovem, quando ela está passando pela transformação de menina para mulher, acontece a menarca. Ela inicia o ciclo menstrual. E os sacerdotes do templo ficaram com medo de que ela iniciasse a menarca dentro do templo, porque nós sabemos que os fluidos que saem do corpo, principalmente do corpo da mulher, eram considerados impuros. Então, o medo que eles tinham era justamente esse de tornar o templo impuro se Maria permanecesse ali e acontecesse o início do ciclo menstrual dela, ela estando dentro do templo. Por isso que eles têm pressa em dá-la em casamento. E tem um apócrifo, isso tudo é baseado no livro do Rodrigo Alvarez, que ele conta a história sobre Maria, baseado nos apócrifos e nos estudos que ele fez. Então ele conta que foi feita uma espécie de concurso para o qual vários homens da região, eles quiseram participar, né, concurso, né, para escolher o noivo, um esposo para Maria. E segundo o apócrifo, cada candidato deixou o seu cajado no templo, junto com o sacerdote, e soltou uma pomba, e o cajado sobre o qual a pomba pousasse, quem fosse o dono do cajado seria aquele que se casaria com Maria. E caiu justamente no cajado que era de São José. Aí conta-se que São José disse assim, nossa, mas eu já tenho idade avançada, porque São José, de fato, ele era mais de idade do que Maria, talvez ele já tivera filhos e tudo, isso a tradição não nos traz, mas é uma possibilidade. Então, ele ficou meio assim reticente em aceitar, ao que os sacerdotes disseram assim, então você vai dizer não à vontade de Deus? Então, aí que ele acabou aceitando e tomou Maria como sua esposa. E nisso acontece toda a questão da anunciação, né? Do anjo que aparece, que ela está prometida em casamento, e que nós já conhecemos todo esse contexto, né? Que ela se torna mãe de Jesus, a mãe da igreja, junto dele ao pé da cruz. Porém, Maria, ela é fundamental quando vai sendo formulado a noção de Jesus Cristo em sua dimensão divina e humana. Haja vista que nós temos vários concílios cristológicos, né? Principalmente Niceia, Constantinopla, Éfeso e Calcedônia, que trazem a configuração de Jesus Cristo em sua dimensão divino-humana, em que a figura de Maria é fundamental pela doutrina do Theotokos, que diz que Maria é mãe da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Por isso, mãe de Deus. Daí nasce um dos títulos mais antigos, mãe de Deus, que faz parte de um dos dogmas mais antigos e mais tradicionais da igreja. Então, conhecer Jesus Cristo como divino e como humano tem o auxílio da figura de Maria, de Nossa Senhora, na igreja. Então, já falando dos dogmas, primeiro que qualquer coisa você vai acrescentando ou vai intervindo, viu, padre? Porque eu vou falando, vou despejando.
Em relação aos dogmas marianos, né? Então, o que é o dogma? O dogma na igreja. Não existe só os dogmas marianos. Tem o dogma da Santíssima Trindade, tem o dogma da... Enfim, vários dogmas. Mas dogmas são verdades de fé proclamadas pela igreja e que não têm uma explicação científica, né? Então, nós enxergamos o dogma à luz da fé e não à luz da razão, porque a razão não alcança aquilo que o dogma crê e prega, né? Então, nesse sentido, nós temos 4 dogmas marianos formulados pela igreja. O primeiro deles é o dogma da maternidade virginal, que diz que Maria permaneceu virgem antes, durante e depois do parto de Jesus, né? Então, a virgindade de Maria no sentido biológico, mas a virgindade de Maria também, teologicamente falando, no sentido de pureza, que ela não se deixou seduzir pelas tentações do mundo e se manteve fiel à missão que recebeu de Deus até o fim dessa missão. Então, maternidade virginal. Maternidade divina, aquilo que já mencionava através da doutrina do Theotokos, que diz que Maria permanece... Aliás, do Theotokos, que diz que Maria é a mãe da segunda pessoa da Santíssima Trindade, a mãe de Deus, porque Jesus, pelo mistério da Trindade, também é Deus, Deus Filho. Por isso, Theotokos, mãe da segunda pessoa da Santíssima Trindade. O terceiro é o da Imaculada Conceição. Nós fomos vigários paroquiais numa paróquia dedicada à Imaculada Conceição. E eu lembro, padre, que nós tínhamos sempre aquela dúvida, e até foi fruto de uma reflexão muito grande nossa, acerca de qual era a imagem de Nossa Senhora da Conceição mesmo, né? A ponto de nós pesquisarmos que Nossa Senhora Imaculada Conceição, ela está de mãos postas e olhando para o céu. Aliás, olhando para a terra. Porque quem está olhando para o céu é Nossa Senhora da Assunção, que ela foi assunta ao céu. Então, Maria é como se estivesse olhando para baixo, porque é o momento que está sendo, por obra do Espírito Santo, concebido Jesus no seu santo ventre. Então, essa é a imagem de Nossa Senhora da Conceição. Porém, o dogma da Imaculada Conceição, que dá nome a esse título de Maria, faz alusão à concepção de Nossa Senhora no ventre de sua mãe, Senhora Santana. Para dizer o quê? Nossa Senhora, ela foi desprovida de qualquer tipo de pecado. De todo pecado. Foi desprovida de todo e qualquer pecado. Para quê? Para que nascesse santa, sem mancha, para que seu ventre santo pudesse ser a digna morada da sede da sabedoria, Jesus Cristo, para que ele nascesse igual a nós em tudo, exceto no pecado. Então, o dogma da Imaculada Conceição reza que Nossa Senhora foi concebida no ventre de sua mãe Maria Santíssima, já desprovida da mancha do pecado original. E, por fim, o quarto dogma, ele vem falar da Assunção de Nossa Senhora. Aqui vale ressaltar, a gente fazer um paralelo com a Ascensão. A subida de Jesus ao céu é a ascensão, porque ele mesmo tinha poder para tanto. Ele ascendeu ao céu pelo seu próprio poder, porque ele é Deus. A Assunção de Maria trata justamente do movimento que ela é feita em corpo e alma ao céu, mas ela não tinha poder para isso. Então, ela foi elevada, né? Ela foi elevada ao céu em corpo e alma. Eu costumo fazer justamente essa comparação. Quando você está bem, você sobe a escada até o piso superior. Aí é ascensão. Quando você quebrou o pé, que você não consegue subir a escada, então você vai precisar de auxílio. Então aí é a assunção. Alguém que ajuda a subir. Então foi mais ou menos o que aconteceu com Maria, quando ela assuntou ao céu em corpo e alma. E é desse dogma que eu me referia quando falava, Padre Rafael, do nosso futuro escatológico. Então, uma atualização teológica do dogma da Assunção de Nossa Senhora fala justamente
do que acontece em nossa realidade pós-mortem. Que nós somos submetidos a um juízo particular e ficamos à espera, no tempo de Deus, do fim dos tempos, do juízo final. Então, é como se em Maria fosse antecipado tudo aquilo que para nós, dentro de nossa realidade pós-mortem, ou no tempo de Deus, vai acontecendo gradativamente. Eu até usei essa figura, essa comparação. É como se a gente que precisasse enfrentar fila em vários departamentos para chegar ao céu. Nossa Senhora, ela passou direto, porque era mãe de Deus, porque não tinha mancha de pecado nenhum. Então, ela recebeu esse prêmio de ser assunta ao céu em corpo e alma, antecipando essa realidade pascal para todos nós. Porque ela abriu a fileira de todos aqueles que vinham depois, que, crendo no seu Filho, são dignos e merecedores dessa salvação, da salvação que ele nos concede pelo derramamento do seu sangue na cruz e também a glorificação para todos nós, né? Concorda comigo, padre? Sim, Padre Samuel, eu acredito que esse aspecto da tradição, da doutrina e da palavra não tem como desvencilhar ou retirar Nossa Senhora Maria. Então, essa presença da vocação de Maria é muito importante, porque está intimamente ligada ao Cristo. Não tem como desligar Nossa Senhora do Salvador. Não tem como tirá-la do projeto de salvação. Isso é importante destacar. Você falava um pouquinho dessa diferença, né, de ascensão e assunção, que às vezes as pessoas se confundem, não sabem como falar, o que é, como ser, em relação a Nossa Senhora e a Jesus, ao Salvador, seu Filho. Também a questão do Imaculado Coração de Maria e Sagrado Coração de Jesus, que às vezes as pessoas falam, né, padre? Sagrado Coração de Maria. Não. Sagrado é o do Senhor Salvador. Imaculado é o de Nossa Senhora, justamente pela concepção que o senhor acabou de explicar do último dogma da Imaculada Conceição. Ela que se inclina, que recebe o Espírito do Imaculado Coração de Maria. Isso é muito bonito compreender. Eu acho uma aula incrível a nós, né? Outra coisa, padre, que eu acho que é importante frisar é que, dada essa figura de Maria como mãe, como advogada, como intercessora, a gente se sente tão à vontade com ela, né, a ponto de ser a grande intercessora junto ao seu Filho Jesus, e a ponto da gente ter tantas expressões de Nossa Senhora através de invocações, através de aparições. Nós temos até registrado um título de Nossa Senhora do Marrom Glacé, Nossa Senhora do Quinquirá, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora Aparecida. Então, Nossa Senhora... Visitadoras dos nós. Nossa Senhora é invocada de acordo com os lugares que ela aparece em suas aparições, de acordo com o encontro de imagens devocionais e de acordo com o momento que nós estamos vivendo quando a invocamos, né? Então, essa proximidade de Nossa Senhora com o ser humano, ela é muito forte. Então, as aparições de Maria, elas acontecem sempre sob duas perspectivas. Ou ela aparece para um vidente com uma mensagem, foi o caso de Lourdes, de Fátima, de Guadalupe, de Medjugorje, que dizem que ela continua aparecendo na Iugoslávia. E tem essa que é a história da devoção Carmo também. Do Cabo de Nossa Senhora Aparecida, que é a padroeira da nossa paróquia, esse segundo aspecto, esse segundo modelo que ela aparece como manifestação, né? Uma imagem que é encontrada se torna um sinal da presença e da ação de Deus, realiza milagres e ganha essa devoção imensa que nós temos no Brasil, como Nossa Senhora Aparecida, assim como tem Nossa Senhora da Cabeça, que foi uma imagem que foi encontrada também. Eu acho que antes assim do senhor falar um pouquinho de Nossa Senhora Aparecida, nossa padroeira aí de Moema, a gente poderia pedir, com a sua licença, para as pessoas que estão nos acompanhando aqui ao vivo na live, para elas escreverem qual é a Nossa Senhora de devoção delas, qual o título de Nossa Senhora que elas têm devoção. O que o senhor acha? Ô, padre, eu só estou preocupado porque é 1 hora de live, né? Nós só temos 8 minutos. Ok, então acho que as pessoas podem aqui, nossos internautas que estão nos acompanhando com muito carinho, podem ir escrevendo qual é a sua, qual o título de Nossa Senhora que você tem devoção, e a gente depois, se o senhor terminar, a gente finaliza, né? Isso.
Ô, padre, sabe que eu tava com medo assim? Eu falei, nossa, a gente não vai ter o que falar, 1 hora é muito tempo. De repente, É não, é 1 hora não. tá passando assim, né? Que a gente tem a oportunidade de fazer mais iniciativas assim, trabalhando outros temas, né? Além da pandemia, né? Que momentos como esse sejam propícios e propiciáveis, mesmo quando essa pandemia tiver passado, com a graça de Deus o quanto antes, né? Então, padre, como você sugeriu, as pessoas já estão colocando aqui Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Fátima, Fátima. Olha, Fátima não pode ganhar As da Aparecida, graças, não, gente. Aparecida. Ó, a minha mãe ali colocou Nossa Senhora Aparecida, minha mãezinha. Um abraço para ela, Oi, dona Sônia. Sônia, Deus abençoe. Tem que falar para ela nos visitar, sabe, Patrícia? Tá devendo uma visita para nós. Tá devendo, a minha mãe já veio, dona Sônia. A senhora tem que vir aqui conhecer a casa do seu filho. Verdade. Mas, padre, acho que quando as pessoas vão escrevendo, o senhor pode falar da devoção à Nossa Senhora Aparecida que o senhor estava comentando, né? Falando um pouquinho da história. Claro, a devoção de Nossa Senhora Aparecida, gente, como já falei para vocês, mas eu gosto sempre de repetir essa história, ela nasce dentro do contexto das capitanias hereditárias da história do Brasil, né? O Conde de Assumar, que estava visitando o território que ele ia assumir como responsável da capitania, que abrangia São Paulo, abrangia Rio de Janeiro, Minas Gerais, por isso que era a capitania das Minas Gerais, né, que abrangia São Paulo também. Então ele ia passar por aquele território de Guaratinguetá e quiseram fazer um jantar que era o produto de subsistência deles, que era o peixe. E mesmo com a escassez na época de peixe, saíram para pescar, não conseguiram pescar nada, e pescaram primeiro o corpo, depois a cabeça da imagem, depois a pesca milagrosa, né? E a imagem de Nossa Senhora da Conceição. Por isso que o título oficial de Nossa Senhora Aparecida é Nossa Senhora da Conceição Aparecida, das águas do Rio Paraíba do Sul. Então, por que era uma imagem de Nossa Senhora da Conceição? Porque era a padroeira de Portugal, fruto de um decreto do então rei Dom João, que ele atribui, falta 2 minutos, que ele atribui a Nossa Senhora da Conceição a vitória sobre o domínio espanhol. Então ele decretou que todas as capitanias, todo Portugal, colocasse Nossa Senhora da Conceição como devoção. E aí veio a confecção de imagens de Nossa Senhora da Conceição aqui no Brasil, inclusive. Então, provavelmente foi uma imagem feita, confeccionada, que se quebrou e jogaram no rio e foi encontrada. E a gente não sabe se o Conde de Assumar passou por lá, se houve jantar com peixe. O que a gente sabe é a devoção que nasceu a partir desse momento histórico que estava vivendo. Gente, para encerrar, eu quero agradecer muito a presença de todos vocês, dizer que foi uma alegria muito grande estar aqui, dizer que nós vamos fazer mais momentos assim, acabou sendo pouco tempo, mas é muita coisa para a gente aprender, muita coisa para a gente falar. Agradecer ao Padre Rafael por ter aceitado o convite, e agora ele vai se despedir de vocês também. Agradeço o convite, Padre Samuel, com muito carinho, sua presença também na paróquia, né? Esse irmão e confrade que assumiu tão jovem e de forma tão exemplar e carismática a paróquia Nossa Senhora Aparecida. Parabéns pelo seu ministério, parabéns pela paróquia ao qual nós pertencemos. Com muito carinho a todo o pessoal que nos acompanha, vi com os jovens também ali do Grupo H, o pessoal de Videira, da nossa paróquia, e Padre Samuel, o pessoal aqui de São José dos Pinhais. Olha, que legal, que bacana todo esse povo de Deus que nos conhece, participa conosco, a sua mãezinha, minha mãe também assistindo. Que bom, uma grande graça. Beijo, obrigado, mãe! E obrigado por termos a oportunidade de partilhar essa live falando de Maria, da nossa grande mãe da igreja. Deus abençoe, gente! Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo.